Olá, queridos, graça e paz. Espero que nesse dia especial, que nós celebramos os nossos 62 anos, você e a sua família possam acompanhar com o coração alegre. Nós estamos preparados para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor por toda essa trajetória. Agora, enquanto você se prepara para esse momento especial da manhã, que teremos também parte da nossa programação de aniversário sendo lembrada e sendo também celebrada, eu quero convidar você e a sua família para que logo mais à noite vocês possam estar conosco às 18 horas para um culto muito especial, a celebração de 62 anos de vida e missão da nossa Igreja Metodista Central aqui em São José dos Campos. Que você possa celebrar essa mesma alegria conosco, que tenhamos neste tempo, desde a trajetória inicial, a marca do ano de 1959 até aqui, podemos juntos agora declarar: Ebenezer, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Que assim possamos neste dia tributar a Deus toda a glória que lhe é devida por este tempo não somente histórico, mas um tempo celebrativo. E é isso que traz à memória o que pode nos dar esperança. Que Deus nos abençoe. Aproveite este momento, nesta manhã e logo mais à noite também. Viva com alegria e tributando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Gosto de olhar fotos. Quem me conhece sabe que gosto de contar história. E no mês que celebramos 62 anos, Igreja Metodista em São José dos Campos. Então o convite logo de manhã é que você venha celebrar. Hoje separamos o domingo para celebrarmos o nosso aniversário, 5 de abril de 1959, então estamos completando 62 anos. Sim, 62 anos que olhamos para o passado, como povo de Deus, olhamos para o passado. Olhamos para o passado, mas como legado daqueles que caminharam e contaram a história, daqueles que foram caminhando e contavam a história dos feitos do Senhor, nas rodas de conversa, em volta da fogueira, enquanto caminhavam, relembravam, contavam à geração presente, aquela que iria escrever o futuro, os feitos do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmo 78. Salmo 78, os 2 primeiros versículos. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolo têm contado. Que nós, ao completarmos 62 anos como comunidade de fé, nós tenhamos, então, o compromisso de olhar passado. Mas um passado como legado daqueles que escreveram a história. O povo bíblico e o povo que fez a nossa história. Homens e mulheres que aceitaram o convite e escreveram a nossa história. Então, que nós possamos celebrar ao Senhor, glorificar ao Deus da vida por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Oremos ao Senhor agradecendo o seu santo nome. Deus de amor, Pai de amor, aqui estamos com a história da nossa comunidade, mas também, Senhor, agradecendo o teu nome, porque tu continuastes a falar conosco através da tua palavra e fala conosco nos dias que nós também estamos escrevendo a história. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Engrandecemos e glorificamos o teu nome. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque nós queremos que a geração futura conheça os feitos do Senhor e continue a contar a história, nós vamos contar a história na voz e no jeitinho para as nossas crianças. Vamos juntos ouvir a história através da voz ou através do jeito das crianças. Olá, igreja!
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com Kaique e o Mikael. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais do amor de Deus para com todos nós, né? Esse mês é um mês muito especial. É um mês muito especial. Não sei se todos se lembram. Eu creio que sim, porque o pastor já falou isso nos últimos domingos. Esse mês é o quê? Aniversário da igreja. É aniversário da igreja, né, Mikael? É esse mês. A gente está muito feliz porque a nossa igreja está completando mais um ano de vida. E o que será que é igreja para vocês? Você sabe, Kaique, o que é igreja? Igreja é onde a gente pode ir para louvar com Deus. A igreja é onde a gente vai para a gente louvar a Deus, para a gente ouvir a palavra de Deus, né? Mas a igreja, na verdade, somos nós, sabia? A igreja somos nós, sabia, Mikael? Somos nós a igreja. Tem um versículo na Bíblia que a gente vai ler, podemos ler todos juntos, tá? Fica lá em Romanos, crianças, 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Vamos lá? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Entendeu? Então, quer dizer que nós, cada um de nós, eu, Mikael, Kaique, todos vocês que estão aí, somos o corpo da nossa igreja. Nós somos a igreja. Cada um de vocês, cada um de nós, tem o seu valor, tem a sua importância fundamental. Eu não sou nada sem o Mikael, eu não sou nada sem o Kaique, eu não sou nada sem cada um de vocês. Se vocês não estiverem na nossa igreja, se vocês não estiverem junto, como se diz, confraternizando, participando, sempre juntos conosco, não seremos um só corpo, né? Vai estar fazendo falta. Alguma coisa vai estar fazendo falta. Porque cada um de nós tem uma importância. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu significado. Cada um tem aquele dom que a gente tem que estar colocando em prática, como a gente já disse algumas vezes. Então, cada um de nós fazemos parte dessa igreja que está fazendo aniversário, mais uma vez, durante esse mês. E cada um de nós somos muito importante. Você é muito importante. A gente tem passado por esses momentos difíceis durante o ano passado, durante esse ano ainda, que tem se estendido. Então, tem sido muito difícil para algumas famílias, a gente sabe disso. E
Mas nós, como igreja, nós como um corpo, estamos aqui para ajudarmos o outro. Seja com uma oração, seja com uma palavra, seja fazendo uma companhia, de alguma forma. Nós estamos aqui. Vocês estão aí. E nós somos um só em Cristo. E cada um tem o seu valor, tem a sua importância. Então nós amamos muito cada um de vocês, cada um de nós que fazemos parte da nossa igreja. Nós temos uns cânticos que nós aprendemos quando eu era pequena na igreja, que eu não me esqueço. Você é pequeno, que eu não me esqueço. E tudo isso eu aprendi na igreja, quando eu era pequenininha. E isso eu trago para a minha vida até hoje. Eu não esqueço. E vou levar para a vida toda. E assim, eu quero que as nossas crianças, as crianças crescidas, como as crianças pequenas, também tenham isso em seu coração. Carreguem isso. Nós vamos lembrar de um cântico. Deixa eu me levantar. Que ele é bem legal. É assim. Micael, você vai se agachar, você vai ser a sementinha. Alguns já podem conhecer. Eu imagino que alguns conhecem. Vamos lá? Uma sementinha no chão plantada, dormindo o seu soninho sossegado. A chuva caiu, o sol brilhou. Ela se mexeu e acordou. Saiu de casa, ela estava muito apertada. Esticou um galho, esticou o outro, ficou ajeitada. Cresceu, subiu no varal, alegrou o quintal. Vamos lá, agachadinho. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Senhor sem fim. Tra lá, lá. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Senhor sem fim. Muito bem. Viu, Micael? Parabéns. Eu, quando pequenininha, cantava essa música, desde pequenininha. E eu dizia que eu queria trabalhar para o meu Senhor sem fim. E assim vai ser. Assim vai ser o Micael quando crescer, assim vai ser o Kaique e assim vai ser cada uma de nossas crianças. Não é? Uhum. Tem uma outra que a gente também aprendeu quando era pequenininha, que é assim. Vocês vão fazer junto com a gente, tá? Ó, com as duas mãozinhas, junta as duas mãozinhas, faz uma torrezinha, vamos lá? Uma igrejinha de torre levantada. Abra a portinha, lá dentro não tem nada. Agora sim, ó, cruza os dedinhos para dentro, vamos lá? E uma torrezinha. Uma igrejinha de torre levantada. Eu abro a portinha. Isa Gentarada! Bom dia, bom dia, bom dia! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os servos do Senhor vão à casa do Senhor.
Senhor, no dia do Senhor, levados pelo amor do nosso Salvador, estudar o livro do Senhor. Muito bem. E é isso que a gente aprendeu na casa de Deus, na igreja. Nós aprendemos a palavra de Deus, não é isso, Micael? O que a gente aprende na casa de Deus? A gente aprende a palavra de Deus, não é? A gente não aprende a louvar a Deus? É isso que a gente faz. E é isso que eu quero que cada um de vocês, crianças, se lembrem um dia. Que vocês vêm na igreja, vocês fazem parte da igreja, vocês são a igreja. Que vocês carreguem isso no coraçãozinho de vocês para toda a vida de vocês. E não tenham vergonha de distribuir isso para as outras pessoas que não conhecem, para os seus amiguinhos que não conhecem. A gente tem que colocar em prática, falar de Deus para as pessoas que não conhecem, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns para a nossa igreja, parabéns para nós que estamos completando mais um ano de vida, mais um ano de aniversário. Não é, Kaique? Sim. Parabéns, falam parabéns. Parabéns. Parabéns para a nossa igreja. E Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, igreja. Tchau, crianças. Tchau. Dá tchau, Micael. Tchau. Tchau. Crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Ouvimos a palavra. Que a palavra se torne verdade em nossas vidas e que nós possamos continuar caminhando e contando a história. E assim, nós somos convidados a nos consagrar ao Senhor. Com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que somos, com aquilo que aprendemos a fazer, que possamos participar da missão com os nossos talentos e dons, que possamos participar da missão com a nossa ajuda, com a nossa missão como financeira. Então aí aparecem aí os nossos dados bancários para que você possa participar, estar junto e assim dizer: Senhor, eu quero continuar a escrever a história participando da missão. E o Salmo 23, o versículo 6 vai nos dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queremos sim habitar na casa do Senhor e levar outros a conhecer e habitar e caminhar no Senhor. Consagremos o que temos dedicando ao Senhor. Deus de amor, nós nos consagramos a Ti. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo que nada somos e que tudo que temos vem de Ti.
Assim, Senhor, nos consagramos e queremos, Senhor, consagrados, continuar a contar as maravilhas que vêm de Ti, que vimos e ouvimos. Em nome de Jesus, oramos. Consagrados, vamos cantar juntos com o nosso ministério de louvor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso eu devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, morreu na cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Parará, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Muita história para contar. Muito que louvar e engrandecer a Deus por tantos feitos. Me lembro que no ano passado também estava gravando a celebração do nosso aniversário. E lembro-me que naquela época eu estava em casa e contei a história desde o início. E como gosto de contar. Mas hoje, passado os meses, que naquela época nós achávamos que íamos ficar em isolamento algumas semanas, e os meses foram passando e aqui estamos pela segunda vez, celebrando o nosso aniversário ainda de forma virtual. Mas o que não nos impede de olhar para a história, né? Para olhar para a memória e para perceber que Deus continua escrevendo a história, em meio aos desafios dos tempos atuais. Os tempos bíblicos foram desafiadores. Os 62 anos de história de tantos e tantos que passaram por aqui escrevendo a história, cada período, cada época teve o seu desafio. O passado nós chamamos de legado. E não podemos vivenciar o tempo presente sem olhar para o passado. Mas olhar como o passado como legado. Como aquilo que Deus foi fazendo nas gerações para que hoje nós pudéssemos escrever a história. Passado é legado. E o presente é compromisso. Da forma que hoje realizamos os nossos trabalhos. Os trabalhos são virtuais. Os cultos, as sociedades, os ministérios, todos são virtuais. E eu ouço falar, estamos numa igreja virtual. E eu quero dizer e chamar você a refletir que a igreja não está virtual. O que é virtual são as celebrações, as atividades. Porque a igreja, aquela que eu escrevo a história, que eu continuo a escrever a história, sou eu e sou você.
onde nós estamos vivendo, em espaço restrito hoje, em locais selecionados, mas somos igreja. Somos igreja no presente, com a nossa família, naquela saída rápida que temos que fazer, aqueles que vão à escola, aqueles que têm que trabalhar, pelas redes sociais. Hoje somos igreja nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelas mensagens que mandamos, pelo telefone. Nunca aprendemos tanto a mexer com tecnologia, os tempos modernos. Então eu tenho que olhar para o passado e trazer o passado para o presente. As experiências do passado têm que ser base para o meu presente. Então, se o passado é o legado, o presente é compromisso. O presente é compromisso. Eu tenho compromisso com aquilo que eu conheço da palavra e da história daqueles que escreveram a nossa história de 62 anos. E viver 62 anos não é muito tempo para lembrar uma história ainda recente. Mas também não é muito tempo que eu não possa olhar e construir o futuro. Então, o compromisso que eu tenho, individual como cristã, que você tem e como comunidade de fé, é o compromisso de deixar um legado para o futuro. Então, ao celebrarmos hoje 62 anos, nós temos que ter um pé no passado, a base, o pé fincado no presente. E a nossa igreja sempre olhando para o futuro, nas seus diversos ministérios, nas suas diversas atividades. E o presente que nós temos hoje nós temos um projeto chamado, você já ouviu falar tantas vezes, Projeto Missionário Chácara Araújo. Primeira coisa, hein? Chácara Araújo não é uma chácara. A Chácara Araújo é um bairro da região leste de São José dos Campos, onde a nossa igreja, como já fez outras vezes aí, que temos comunidades que são filhas da casa na cidade, nas cidades próximas. Hoje nós temos uma igreja nascente no bairro Chácara Araújo. Começamos aí indo uma vez por mês, depois toda semana, e o grande presente que ganhamos é que em plena pandemia, nós abrimos uma porta, abrimos um salão e estamos aí, caminhando entre o abre e o fecha e como vamos fazer. Mas a comunidade de Chácara Araújo é presente e é o presente que Deus nos dá nos 62 anos. Quando cantamos parabéns e dizemos felicidades, felicidades, Igreja Metodista de São José dos Campos, nós somos então, Deus nos dá então um presente, o serviço, o compromisso com o futuro. Então, se no passado eu tenho um legado deixado pela palavra de Deus, homens e mulheres de Deus que escreveram a história, se no passado de 62 anos eu tenho a história de tantos e tantas que foram caminhando e escreveram a história, nós somos você, escrevemos a história hoje com compromisso. Então, o presente é compromisso. E o futuro, nós temos que olhar com esperança. O que eu quero que reflitamos nos nossos 62 anos é passado, presente e futuro. Caminham juntos para que eu possa vivenciar a missão que Deus colocou para cada um individual e como comunidade de fé. E eu chamo você a refletir em Romanos 12, os 2 primeiros versículos. Leia aí comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto muito próprio para nós celebrarmos o nosso aniversário. Quando nós estamos aprendendo a viver a fé, o legado que temos, sendo renovados, aprendendo coisas novas, estamos aqui em igreja ou em celebração virtual. Estamos aprendendo. Então, não nos conformamos com as misérias e as mazelas, com as cruzes do tempo presente. Mas nós pedimos a Deus, aos 62 anos de idade, pedimos a Deus que dia a dia possamos ser transformados, que possamos ser renovados para aceitar a modernidade e aproveitar o que ela tem de bom. Que ela tem de bom para proclamar o Evangelho da salvação. Então, quando olhamos o texto, experimentar todo dia, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu possa continuar a caminhar, trazendo a minha bagagem do passado, com compromisso no presente e olhando para o futuro com esperança. Que a nossa oração seja: Senhor Deus, não me deixe conformar com as mazelas do mundo, mas que eu seja transformado e renovado pelo Espírito Santo de Deus, eu possa caminhar rumo ao futuro com esperança. Que assim seja nas nossas vidas. Que possamos então cantar louvores ao Senhor. Amém, amém, orando ao Senhor. Oramos, Senhor Deus, nos entregando a Ti, pedindo a Sua bênção, a Tua misericórdia, Senhor, para que dia a dia possamos ser renovados e possamos viver de acordo com a Tua vontade, proclamando e praticando a Tua vontade. Agradecemos pela nossa comunidade de fé, pelos amigos, pelos irmãos que aqui trabalham, Senhor Deus, e tudo nas Tuas mãos entregamos, para que possamos continuar rompendo em fé e vivendo de acordo com a Tua vontade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirme, Senhor, dia a dia a obra das nossas mãos. Amém e amém. Então, debaixo da soberania de Deus e prontos para sermos renovados, nós temos que aprender a palavra cada dia mais e mais. Assim, nós vamos participar da nossa aula da Escola Dominical. Que você tenha um abençoado domingo, que você tenha um abençoado domingo com recordações, mas com recordações que se tornem vivências hoje e que nós possamos viver na esperança, porque Deus é o dono da vida, é o dono de todos os detalhes, do ontem, do hoje, do amanhã. Feliz domingo. Amém e amém. Graça e paz. Que você possa estar gozando de saúde com todos os seus familiares. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a maturidade, em especial sobre os mistérios da vida cristã. O nosso estudo está baseado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos de 13 a 18. Para um melhor entendimento nosso, quero agora projetar um vídeo bem sucinto, que vai nos trazer um resumo dos 5 capítulos de 1 Tessalonicenses. E assim nós vamos poder ter um melhor entendimento para o nosso estudo. Vamos então ver e ouvir este vídeo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com 2 movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses 2 movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os 2 movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com a cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus.
Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do Rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como Rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Pois bem, irmãos, esse então foi o resumo dos 5 capítulos de 1 Tessalonicenses. Vamos então passar agora ao nosso estudo propriamente dito. Nós vamos, então, estudar hoje sobre maturidade e os mistérios da vida. Irmãos e irmãs, nós deparamos muitas vezes com situações que nos trazem profundas preocupações. E o nosso objetivo é refletir sobre a importância da nossa maturidade diante a estas preocupações, que são os mistérios que nos são apresentados. Dentro destas preocupações, uma que é sempre recorrente é a respeito da nossa vida após a morte. Você pode estar aí, talvez, se perguntando se isso se aplica também a todos aqueles que estão dentro das igrejas. E diria para você que não a todos, mas sim a uma parcela, porque nem todos que se dizem aí, de fato, conhecedores, amadurecidos, e, sobretudo, terem aceitado a Jesus, podem afirmar com certeza que não tem esta preocupação. E muitos, diante desta preocupação, eles acabam trazendo realmente perplexidades para a sua vida, trazendo realmente profunda angústia e problemas, até mesmo de ordem psíquica. Nós estamos vendo recentemente, nesta pandemia que estamos atravessando, que muitas vidas têm se perdido. E existe, sim, um temor de muitas pessoas, no sentido de que, após a sua morte, qual será o destino
da sua vida. Essa inquietude, essa angústia, ela não acontece somente nos nossos dias. Nós podemos afirmar isso porque, como acabamos de ver nesse vídeo, esta era uma preocupação também das pessoas da igreja lá de Tessalônica. Isso porque haviam ali alguns irmãos daquela igreja que já haviam morrido e existia uma preocupação daqueles que estavam então vivos a respeito desses irmãos, no sentido de que pensarem se esses irmãos falecidos ficariam esquecidos por ocasião da volta de Jesus. E Paulo, então, faz essa carta a esses irmãos tessalônicos, explicando a eles que eles não deveriam ter esta preocupação. E esta carta, irmãos, ela está descrita aqui em Tessalonicenses, e vamos ler agora os versículos de 13 a 18, que vai falar sobre a volta de Jesus. Aqui, os versículos dizem assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já faleceram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta foi, então, a explicação que Paulo dá, então, aos irmãos lá daquela igreja, no sentido de que aquela preocupação que eles tinham sobre a volta de Jesus, a respeito daqueles que já haviam falecido, não deveriam ter, porque quando Jesus voltar, ele trará para si todos. Primeiro, os mortos, que naturalmente faleceram no Senhor, serão ressuscitados. E depois, os vivos serão também arrebatados e subirão aos céus, e ali passarão a viver. Pois bem, alguns irmãos que ali estavam, então, deixaram de ter esta preocupação depois dessas instruções de Paulo. Veja, irmãos e irmãs, que nós podemos tirar várias lições deste texto descrito em 1 Tessalonicenses. Mas dentre as lições, podemos destacar aqui pelo menos duas, ou seja, que nós devemos caminhar sempre lado a lado com os nossos irmãos, com maturidade espiritual,
E esses irmãos, por certo, por serem mais maduros, poderão dividir conosco as suas experiências de fé e sabedoria, e com isso nos dá suporte e ajuda para que nós possamos também progredir nesse tão necessário crescimento que todos nós devemos buscar para termos, de fato, o entendimento perfeito daquilo que Deus tem traçado para nós, para que nós não tenhamos dúvidas, como esses irmãos tessalônicos tinham, e que hoje também pairam entre nós. Ou seja, para aqueles que não cresceram, não amadurecem. Pois bem, nós também devemos ter aqui como certo que devemos enfrentar essas questões que aqui está descrito como um mistério da vida cristã com fé. E por que, irmãos, digamos assim, mistério, não é? Porque o próprio livro de Mateus, no seu capítulo 24, ele diz que sobre a volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, não é? O texto vem nos esclarecer que nem mesmo os anjos sabem. Olha só que interessante. Nem mesmo os anjos sabem. E nem o Filho, mas somente o Pai. Assim está escrito lá em Mateus. Porém, nós temos que enfrentar com fé essa volta de Jesus e também o nosso passamento, porque assim está escrito e nos resta, então, com fé, acreditar e esperar que o melhor está por vir. É claro que problemas são transitórios e muitas vezes na nossa caminhada existem situações que são apresentadas a nós que nós mesmos não temos resposta, ou as nossas respostas não fazem sentido, ou tragam algum conforto a nós. E nesses momentos, irmãos e irmãs, é que nós devemos ter humildade de procurar ajuda, humildade de procurar um irmão amadurecido que possa compartilhar com você experiências de fé, para que você não possa ficar demasiadamente preocupado com essas questões, mas sim você poder ter a certeza de que não está sozinho. O próprio livro de 1 Tessalonicenses, ele nos afirma que nós devemos nos animar uns aos outros. E concluindo essa preleção que estamos aqui fazendo sobre essa questão de maturidade diante dos mistérios, nós podemos observar que nós encontramos aqui em Tessalonicenses questões que nos ajudam a pensar acerca da nossa caminhada. Caminhada essa que nunca foi fácil, mas é uma caminhada que nós devemos, com fé, prosseguir sem nos desanimar, pois os desafios que muitas vezes estão diante de nós, eles podem até tentar a nos desanimar. Porém, nós precisamos cada vez mais ter a certeza de que Deus tem um caminho preparado para nós. Isso é muito confortante, irmãos, sabermos disso. E nós podemos testificar isso quando, por exemplo,
nós lemos lá no livro de Salmos, onde nos é afirmado que antes mesmo de nós estarmos totalmente construídos, totalmente formados dentro do ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito todos os dias da nossa vida. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso de extrema importância, de saber que nós não estamos aqui por um acaso, e sim de que antes mesmo de nós estarmos formados, Deus já nos conhecia e já tinha escrito os dias da nossa vida. Portanto, na certeza de que tudo aquilo que Deus faz é melhor, na certeza de que Deus quer o melhor para nós como nosso Pai, nós precisamos acreditar com fé que um caminho está preparado para nós. E esse caminho é um caminho onde Deus quer que vivamos alegres, vivamos realmente com a certeza de que somos vencedores. Portanto, devemos, irmãos e irmãs, nos fortalecer e caminhar com fé. Espero que nós tenhamos sido edificados com esses ensinamentos. Podemos extrair agora desta carta que Paulo escreveu lá para os Tessalonicenses, e que nós possamos, com amor, ajudar uns aos outros, e que nós possamos crescer e amadurecer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo estudo.